Então, é uma alegria, né? A gente está participando do Shabat, que é uma festividade bíblica. São 7 festas e uma é semanal. O povo judeu é o povo que mais comemora festividades no ano. A gente pensa que são os pagãos, né? O pagão comemora, sei lá, tem vários feriados durante o ano, mas não se compara ao povo de Israel, né? O povo que Deus separou dentre todas as nações da terra. Porque toda semana existe uma festividade para nós. E essa festividade está em quê? A gente descansar, em a gente meditar na palavra, em a gente se alegrar nas coisas que são superiores ao que a gente vive no mundo. Essa é a verdadeira festividade bíblica. É a gente se desligar do mundo e se ligar nas coisas do mundo vindouro. E nessa paraxá, né, vai começar, a gente está no outro ciclo, é a segunda paraxá que fala de Jacó, e vai mostrar a humanidade dos servos de Deus. É o que eu venho sempre demonstrando através dos estudos de paraxá, é que os patriarcas, a gente às vezes observa os patriarcas com os olhos assim, como se eles fossem pessoas que nunca erraram. E os patriarcas cometeram erros, sim. Eles, em alguns momentos eles falharam, outros momentos eles tiveram medo, eles ficaram angustiados, eles utilizaram de falsos argumentos. E o que é que isso nos mostra? Nos mostra que a gente deve se alegrar até com os erros. Por quê? Às vezes, na maioria das vezes também, nós cometemos erros. Mas nem por isso aquelas pessoas que foram fiéis ao Eterno desistiram. Elas continuaram perseverando e meditando nas coisas do Eterno o tempo todo. Eles não desistiram em momento algum. E no livro de Gênesis, no capítulo 32, vai começar dizendo o seguinte. Eu vou ler no capítulo 32, verso 4 ao 6. Capítulo 32. Capítulo 32, verso 4 ao 6. Vai dizer: Jacó enviou diante dele mensageiros a seu irmão Esaú, na terra de Seir, a estepe de Edom. Deu-lhes esta ordem: assim falareis a Esaú, meu senhor. Observe que Jacó, ele havia ganho do seu pai o direito de primogenitura, ele havia ganho do seu pai o direito sobre o seu irmão. Havia uma profecia que sua mãe havia recebido, de que o irmão menor, né, o que nasceu anterior e que era fisicamente menor, seria o maior seria servo do menor, ou seja, Esaú seria servo de Jacó. Agora, como é que Jacó se apresenta a seu irmão? Ele se diz como servo de Esaú. Na verdade, ele se aponta como uma pessoa que ele se humilha diante do seu irmão, ele se aponta como servo. Por quê? Porque eu venho dizendo sempre, os patriarcas sempre tiveram em mente que as promessas que são feitas a eles não é para aquele momento, é para a sua posteridade, para depois da sua morte. Inclusive, eles acreditavam na ressurreição dos mortos e que Deus em algum momento iria reunir todos os seus descendentes e dar aquela terra para eles. Então ele sabia que ele não podia lutar por aquilo naquele momento, porque o reino dos céus é apresentado para os servos de Deus em duas fases. A primeira fase de um momento que a gente está aqui em terra, vivendo no meio dos ímpios, entre outras coisas, e tem a posteridade, onde haverá um reino do Eterno. Então Jacó, quando ele se apresenta aqui a Esaú, ele dizendo: olha, falais assim a Esaú, meu senhor, ou seja, Maiadonim, meu senhor, ou seja, que Esaú seria o chefe de Jacó. Eis a mensagem do teu servo. Novamente ele fala de ser servo de Esaú. Habitei junto a Labão, e ali até agora fiquei. Adquiri muitos bois e jumentos, ovelhas, servos e servas. Quero dar-te notícia a meu senhor, para encontrar graça aos teus olhos. Então, o que é que a gente observa aqui? Que a primeira coisa que Jacó faz quando ele volta à sua terra natal, ele não vai ao seu pai
para obter o direito de primogenitura, de obter os bens do seu pai, de ter direito sobre o seu irmão, porque ele ganhou aquelas bênçãos. O seu irmão vendeu a primogenitura para ele. Então Jacó, quando ele volta ao sua terra natal, a primeira coisa que ele vai fazer, ele não vai nem à montanha do Eterno, o altar que ele havia feito quando saiu sem nada. Ele fez um altar lá e disse: olha, quando eu volto, se eu for, Senhor, e der tudo certo lá, e eu arrumar a esposa, e acontecer isso, e acontecer aquilo, e eu voltar em paz e segurança, eu vou voltar para cá, para esse altar, e vou te dar o dízimo de tudo. Então, quando ele cruza, quando ele vem da terra de Arã, ele já é perseguido por seu sogro, Labão, e ele consegue ali, no momento de angústia, ele consegue se livrar daquilo. Então, quando ele cruza, ele já começa outra angústia. Ele já quer resolver logo os seus problemas. Ele já quer acertar a pendência do passado e para poder seguir em frente. Então, a primeira coisa que ele faz é acertar as contas com seu irmão. Ele não busca nada além disso. Agora, veja o que Yeshua fala em Mateus capítulo 5. Mateus 5, verso 23. Capítulo 5, versículo 23. Ele vai dizer o seguinte: portanto, se estiveres para trazer uma oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois virás e apresentarás tua oferta. Então, Yeshua ensina o mesmo princípio que Jacó está colocando em prática. Jacó tinha uma missão para fazer, que era ir até o altar, voltar lá e botar a oferta dele. Mas ele se lembrou de um problema que ele havia tido com seu irmão. Que princípio é esse que Yeshua está ensinando? O princípio da Torá. Antes de você fazer qualquer oferta a Deus e agradar a Deus com qualquer tipo de coisa, primeiro você tem que resolver seus problemas com o teu próximo. Quem quer que seja. Você vai até a pessoa e faz aquilo, que aquela situação que esteja em um clima desagradável, seja até um problema gravíssimo, que aquilo seja sanado. Então esse é um princípio básico das Escrituras. Então a gente tem que estar sempre botando em prática em nosso dia a dia. Por quê? Não adianta, eu dei um exemplo na paraxá passada, de uma pessoa que matou, que roubou. Aos olhos da sociedade mata. O cara matou, deveria morrer. E a Torá manda isso. Mas o Eterno diz que mesmo uma pessoa que é assassina, se ela se arrependeu de todo o coração daquele assassinato, ela tem direito ao reino dos céus, mas não deixará de pagar aqui em terra. Um exemplo, o rei Davi, que a gente citou na paraxá passada. Ele assassinou, ele se prostituiu, teve várias ações condenáveis que dariam direito à morte, mas ele se arrependeu de inteiro coração. E o que é que trouxe sobre ele? Ele estará no reino dos céus, mas em vida ele pagou. Teve problemas com os filhos, teve uma punição do Eterno, o seu povo morreu diante da sua face, seu próprio filho que ele teve morreu. Então, a gente pode, lógico, a gente vai errar, mas o coração da gente tem que estar em Techuvá, em retorno, em obedecer ao Eterno, se arrepender daquele fato e buscar tendo uma vida de ser íntegro diante do Eterno, ser justo, ser tzadik, né? Como se chama na realidade. Então, continuando, né? No mesmo livro de Gênesis, no capítulo 32, do verso 7 ao 14, Deus dá, no livro de Gênesis 32 ainda,
vai ser sempre nessa. 32, vai ser versículo, capítulo 32, 33 e 34, que a gente vai abordar hoje. Aí do verso 7 ao 14, né, Deus dá a promessa, mas devemos trabalhar para que quando chegar o momento, né, nós estejamos prontos para receber essas promessas. Então, vamos supor assim, a gente vai ver várias parábolas que falam disso, de Yeshua falar. A promessa foi dada a Abraão. Abraão não parou de arar a terra, até que a chuva viesse. Passou para Isaac, continuou trabalhando. Passou para Jacó, Jacó continuou trabalhando. A gente viu que o nome de Jacó tem a simbologia de Yaakov, né? Yud, que é a mão, Akev é a palavra calcanhar, a mão que pega no calcanhar, ou seja, aquele que se agarra às oportunidades. Porque quando você está no chão, como é que você pega no calcanhar de alguém? Quando você está no chão. Você está num buraco ali, na areia movediça, passou alguém, você se agarra no calcanhar dele, quando ele for andando, eu vou sair daqui. Então assim é Yaakov. A mão que agarra no calcanhar, a mão que agarra as oportunidades. Ele tem uma oportunidade, mesmo estando no chão, ele sai daquilo ali. Então, Yaakov está angustiado. Está vindo uma situação meio feiosa. Por quê? Ele mandou os mensageiros para o seu irmão dizendo, olha, teu servo, ele veio para te servir, ele veio para se alegrar contigo, ele não veio para tomar posse das promessas, da primogenitura. Jacob diz, né? Ele tem muito gado, tem muitas ovelhas. Ele disse, olha, diz a meu irmão que eu tenho muito gado, muitas ovelhas, eu tenho tudo, eu não quero nada do meu pai. Porque a primogenitura é o que? Uma dupla porção da herança. Então o que é que Jacó está dizendo com esses mensageiros? Olha, eu já tenho muito, eu não quero nada do meu pai, nada da herança do meu pai. Eu já tenho meus filhos, eu não quero ser, como é que se diz? Eu não quero ter acesso aos bens do meu pai. Essa é a mensagem que Jacó está dando para Esaú. Entendeu? Quando os mensageiros voltam, o que é que os mensageiros dizem para Jacó? Ó, Jacó, teu irmão vem falar com você. Até aí tudo bem, se parasse por aí. Mas ele está vindo com 400 homens, montados a cavalo. O que é que uma pessoa vai vir para um grupo familiar que está vindo ali, com 400 pessoas, 400 homens? Vai matar todo mundo. Então, ele já Esaú disse, não, ele está vindo, né? Após volte lá e diga aí que eu estou indo, eu e mais 400 homens. Não é que ele... Porque se ele tivesse com 400 homens a cavalo, ele chegava primeiro que os mensageiros, né? Ele disse, manda ele me esperar lá, que eu vou com 400 homens. Vou reunir todo mundo aqui para encontrar com ele. Vá, diga ele lá. E os mensageiros, coitado, foram. Quando chegaram, imagina a cara de Jacó. Jacó deve ter ficado para morrer, né? Tanto que a reação de Jacó é justamente o que a gente vai ver aqui, ó. Olha o que o mensageiro diz. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e ele mesmo vem agora ao teu encontro. E há 400 homens com ele. Jacó teve grande medo e sentiu-se angustiado. Então dividiu em 2 grupos os homens que estavam com ele, as ovelhas, os bois, e disse consigo, se Esaú se dirigir para os dois bandos, para um dos bandos e os atacar, o outro poderá se salvar. Então, por que a gente está entrando nesse assunto? Entenda bem. Jacó tinha as promessas que foram do seu pai. Ele ganhou a primogenitura, ganhou as promessas, ganhou a aliança que foi passada de Abraão para Isaac, de Isaac foi para Jacó. Deus prometeu que iria proteger Jacó o tempo todo. Só que nesse momento de angústia, desde quando Jacó tinha saído para ir para lá para Arã, dos 2 rios, para falar com seu, tomar esposa todo dia, até esse momento você não vê que Deus falou mais com Jacó. Tudo que Jacó teve no decorrer desse tempo, as angústias, sofrimento, tudinho, só foi Deus ouvindo a Jacó. Tem um trecho que ele diz, ó, Deus ouviu minha angústia, Deus viu meu problema, por isso que ele está me abençoando na tua terra. Mas Deus não falou diretamente com Jacó. Só deu alguns sonhos, alguns sinais para que ele pudesse interpretar.
Mas agora Jacó está passando por um mau bocado, ele está angustiado, está nervoso. Os rabinos chamam isso de a angústia de Jacó. A angústia de Jacó, eles transferem isso para os finais dos tempos. Que antes da vida do Messias haverá uma grande angústia no mundo. Yeshua chama isso de a grande tribulação, onde os servos de Deus estariam ansiosos, angustiados, com medo do que viria. Agora eu pergunto, se você hoje está vendo o que está acontecendo aí no mundo e não se sente angustiado, não se sente nervoso, provavelmente você tem que começar a repensar a sua intimidade com Deus. Porque se você é um servo de Deus, você está vendo o que está para acontecer no mundo, você tem que ficar angustiado. Mas não deixar de fazer como Jacó. Jacó não estremeceu e ficou deitado, foi para debaixo da cama dormir. Ele não fugiu voltando para onde está. Ele enfrentou aquilo ali. Ele pegou e disse, não, ele está vindo, então vamos se dividir em dois grupos, porque se atacar um, outro corre. Vou pensar em outra coisa aqui. Passou um tempo pensando, só vou enviar presentes agora para ele. Vou mandar um monte de presente para ver se ele vai se acalmando durante ele vem. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele não desistiu do seu propósito. Se o propósito era voltar, ele ia até o fim. Nem que morresse por causa disso. Mas ele não ia voltar para Arã. Ele não tinha mais, era um caminho sem volta. Assim é a Techuvá. Yeshua diz, olha, aquele que pega no arado e não vai até o fim, não é digno de mim. Você pegou no serviço, tem que terminar o serviço. Arã não podia, Jacó não podia voltar mais. Não tinha mais retorno do caminho dele. Então, o que é que a gente aprende com isso? A gente vai ver, né, Jacó tomando providências. E continua no verso 10. Vai dizer o seguinte: disse Jacó, o Deus do meu pai Abraão, o Deus do meu pai Isaque, Jeová, que me ordenaste, retoma a terra e a pátria que eu te farei bem. Eu sou digno de todos os favores, de toda a bondade, eu sou indigno de todos os favores e de toda a bondade que tivesse para com o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão. E agora posso formar dois bandos. Livra-me da mão do meu irmão, pois tenho medo dele. Jacó está dizendo que eu tenho medo. Eu sou ser humano, eu tenho medo. Mas ele está lembrando das promessas de Deus, que Deus estaria com ele, que Deus o protegeria, que faria ele voltar em paz e segurança. Ele está citando a própria palavra. Ele não está citando uma vontade própria. Está citando a palavra de Deus. E ele diz, ó, para que não venha matar-nos a mãe com os filhos. Foste tu, com efeito, que dissestes, eu te acumularei de favores e te tornarei a tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar de tão numerosa. E Jacó passou a noite naquele lugar. Então, Jacó tomou a atitude. Ele foi lá e fez o que ele podia fazer, o que estava em suas mãos. Depois do que ele fez, reuniu todo mundo, deu as ordens a cada um que ele deveria fazer e deixar de ser feito, ele foi orar a Deus. Porque aí é que entra a vontade de Deus. Então não adianta você se dizer servo de Deus e não se levantar para trabalhar. Não se levantar para fazer a obra de Deus. Você tem que arar a terra para que quando a chuva venha, ela possa regar. Não vai adiantar nada, veio a chuva você não fez nada. Quando veio a chuva você vai pegar o arador, vai pegar a semente para botar. Tem que estar tudo prontinho. Quando a chuva vier, aí é só alegria. O que é que Jacó fez? Vou fazer tudo que é possível. O impossível é com Deus. Agora o possível a gente tem que fazer. A gente vê muitas pessoas que só vivem reclamando que está liso, está isso, está quebrado, ou então está com problema de saúde, está com problemas na vizinhança, está com um monte de coisa, mas não toma atitudes para poder fazer com que aquilo dê certo. Se a gente está com problema de financeiro, está devendo, pare de comprar. Está com problema de saúde? Se alimente melhor, faça exercício, busque o médico. Tome atitude. Não vá só botar o joelho no chão e orar a Deus, não.
tem que arregaçar as manguinhas e fazer. Depois orar a Deus para que ele... Não, meu filho está... tentou isso, tentou aquilo, não deu certo. Então ele está tentando. Então vou abrir as portas pela ele. Jacó, ele continuava agarrando as oportunidades. Qual era a oportunidade de Jacó nesse momento? Ainda está respirando. Enquanto ele estava respirando, ele disse, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou correr atrás disso. O homem ainda está vindo de longe, eu já vou separar os bandos, vou separar a rebanho agora aqui para dar presente a ele. Assim Yeshua nos diz, estou usando muito livro, vou usar só o livro de Mateus hoje. Para vocês verem quanto é que está ligado com as coisas da Torá. Mateus capítulo 24, no versículo 45 ao 51, vai dizer o seguinte. 24, 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a criadagem, para dar-lhe alimento ao tempo oportuno? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, o encontrar assim ocupado, ou seja, a pessoa trabalhando, fazendo serviço. Em verdade vos digo que ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele mau servo disser em seu coração, meu senhor tarda, e começar a espancar os seus companheiros, a comer e a beber, em companhia de bebarrões, o senhor daquele servo virá no dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe designará o seu lugar entre os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, Yeshua está dizendo o quê? Que essa pessoa deve, todo servo de Deus tem que começou a obra, andar na obra, não parar. Porque indigno é quem? Aquele que parou, começou a viver a vida de uma forma banal. Da mesma forma, tem outra parábola mais à frente no capítulo 25, do verso 14 ao 29, que diz: Pois será com um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou os seus servos e servas e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Preste atenção, que Deus só vai nos dar dons de acordo com a nossa capacidade. Então, diz o seguinte: cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu imediatamente. O que receberam assim os talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira que recebera 2, ganhou outros 2. Aquele que receberam um só, tomou e foi abrir uma cova no chão, enterrou o dinheiro do seu senhor. Ou seja, o que tinha menos capacidade, que recebeu menos, que teoricamente teria uma condição de trabalhar até menos do que os outros que ganharam mais, foi o que menos trabalhou. Ele achou que a sua responsabilidade já era pouca e não fez nada. E a história continua, Yeshua contando que quando Yeshua observa aquela situação, quando esse senhor volta e vai conferir, aquele servo está de mão só com aquele valorzinho que ele tinha dado. E ele chama esse servo de mau, e ele diz que esse homem vai perder até aquele centavo que ele vai ser dado, trabalhou mais, e ele será também colocado de fora do reino. Assim, o trabalho que a gente está falando é em tudo, seja na sua vida financeira, física, o seu trabalho que lhe edifica, que é um dom de Deus, seja também o trabalho espiritual. Você nunca pode parar no tempo. A gente vai ver o próprio Jacó parar no tempo, nessa mesma paraxá. Ele parou no tempo e vocês vão ver o resultado, nessa mesma paraxá. Então, continuando, né? A gente tem que ter a luta pela bênção. Devemos lutar até o fim pela promessa. Também no próprio livro de Mateus 24 fala sobre isso. Livro de Mateus, bem usado aqui hoje na Paraxá. Observe o que diz Yeshua em Mateus 24, no versículo 12. Diz o seguinte:
e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E no verso 13 ele vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, que no meio da tribulação, esse capítulo 24 é um capítulo que Yeshua está falando dos tempos do fim. E ele está dizendo que haverá muita iniquidade, o povo vai ficar angustiado, os servos do Eterno vão ficar nervosos, haverá muito engano, muita mentira, muito... Mas ele diz o quê? Que aquele que perseverar até o fim será salvo. Em meio às distrações do mundo, em meio à tribulação, em meio à perseguição, a gente tem que continuar perseverando em busca de conhecimento, não estagnar em conhecimento, buscar mais as coisas do Eterno, meditar na sua palavra. Continuando, né? Então não devemos descansar nem esmorecer na fé. O que é que a gente vai observar? Que depois que Jacó designou presentes para o seu irmão, ele enviou vários presentes. Por quê? Para que seu irmão se distraísse com aquilo, aquele soldado, né, mercenário, pessoas que antigamente a turma trabalhava mais pela comida, né? Aí você vê um monte de 400 homens e o cara recebendo um monte de bode de ovelha, imagina o trabalho para cuidar daquilo ali no meio do deserto. Então, aqueles homens, os que estavam acompanhando Esaú, que queriam receber o seu cascalho, quando eles viram aqueles animais, eles já ficaram: opa, vamos ver esse homem aí, esse cara é bom. Então já começaram a ficar por ali, já rodeando os animais, para não perder aquela olha. Quando Esaú chegou, ele já chegou com o coração mole. Porque além de tudo, quando Jacó vê seu irmão de longe, ele se ajoelha 7 vezes perante seu irmão. O número 7 quer dizer o quê? Perfeição, plenitude. Eu sou perfeitamente teu servo. Eu sou o teu servo em plenitude. Por isso que ele apazigua o coração do seu irmão com os presentes, apazigua o seu irmão com sua atitude de pessoa honrada. Ele não veio para tomar posse das promessas que ele tinha direito. Então ele é plenamente servo de Esaú. Porque Jacó já sabia que a promessa não era para aqueles caras. E Jacó tem um caminho a ser seguido. Qual foi a promessa? Ele teria que voltar e ir ao monte ao qual ele prometeu a Deus que retornaria e ali sacrificaria, ali prestaria ofertas a Deus. Também daria o dízimo. Mas o que é que Jacó faz? Ele para no meio do caminho. Depois que ele se viu livre de seu irmão, que não tinha mais o seu sogro como uma ameaça, não tinha mais o seu irmão como ameaça, ele não vai ver o seu pai. Jacó para durante 10 anos na cidade de Siquém. E no livro de Gênesis, no capítulo 33, no verso 18 ao 20, vai dizer: Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, na terra de Canaã, quando voltou de Padã Arã. E acampou diante da cidade. Aos filhos de Hermor, pai de Siquém, comprou por 100 moedas de prata parcela do campo que erguera sua tenda. E lá erguiu um altar e chamou Deus de Israel. Chamou de Deus, o altar do Deus de Israel. Então, Jacó, se tinha brigado com um anjo, lutado. A gente diz anjo, mas não se sabe, diz que foi com um homem, né? Ele brigou com esse homem e recebeu o nome de Israel, aquele que prevalece com Deus. Porque prevalece com o Eterno, a mão que prevalece com o Eterno, porque ele não desistia dos seus objetivos. Agora, quando Jacó, é um caminho bem simples que você vai entender. A terra de Israel é aqui. A terra de Arã é em cima. Mais para cima, ao norte. Arã sai, Jacó sai de Arã.